O que foi que aconteceu nesse 7º episódio da última temporada de Better Call Saul? Então vem aqui que a gente vai explicar tudo o que aconteceu e também comentar. Olá, olá, personas! Bem-vindos a mais um vídeo da série Stone. Eu sou o Francio e hoje eu vou comentar sobre o 7º episódio da 6ª temporada e última de Better Call Saul, o último episódio dessa primeira parte, porque nós teremos mais 6 episódios que começarão a ser exibidos apenas no dia 12 de julho. Então a gente vai ter um tempo aí pra ficar pensando sobre esse último episódio, né? Sobre o final dele. E eu quero comentar muitas coisas sobre esse episódio, então já se inscreve aqui. Nós temos vídeos sobre todos os outros 6 episódios dessa temporada, comentando sobre o plano da Sandpiper, o plano do Lalo, do Mike, do Gus, sobre a Kim, o futuro da Kim, teorizando o que pode acontecer com ela, porque nós tivemos a explosão de muitas coisas nesse episódio que se chama plano e execução, então realmente tivemos a execução de 2 planos aqui, né? Que é o que a gente estava teorizando durante toda a temporada. A desmoralização de Howard e o fim do caso da Sandpiper foi o que guiou esse episódio na sua maioria, né? Então, finalmente, soubemos qual é o plano da Kim e do Saul. Então, vamos recapitular desde o começo qual que era a questão, né? Primeiro, eles quiseram criar um contexto falso de que ele estava abusando do uso de drogas, né? Então, primeiro foi ali implantando cocaína no armário do golfe dele, etc. Depois, né, com a prostituta ali para o Cliff ver, então eles queriam criar esse falso contexto para o Cliff ali já começar a duvidar da integridade do Howard. Agora temos as coisas referentes ao dia D, né, propriamente ao dia da negociação do caso da Sandpiper. Inclusive, se você quiser saber tudo o que é Sandpiper, se você esqueceu, isso é lá do começo de Better Call Saul. Então vai lá no primeiro vídeo dessa temporada que eu comentei sobre o primeiro e sobre o segundo episódio, que lá eu falo bastante sobre ele, etc, o que isso quer dizer, mas tudo bem. Mas o dia D chegou, né? E qual que eram os preparativos pro dia D? Primeiro, a Kim e o Saul fizeram uma grande conspiração ali com o detetive particular do próprio Howard, né? Então eles mudaram o telefone para contatar uma pessoa que já era ali aliada deles, para fazer toda a questão das fotos. Então eles produziram fotos do juiz Casimiro, né, recebendo o dinheiro do Saul, né, então fizeram também o Saul indo lá receber o dinheiro, e para questionar a autoridade do Casimiro ali, sendo que não era o Casimiro, era falso, né, eles fizeram uma questão ali de maquiagem, etc, e criaram uma foto fake, e depois eles criaram aquela substância ali, pegaram a substância que iria dilatar a pupila do Howard, e dá a entender de que ele estava ali, né, provavelmente depois de um uso de drogas, etc, o que não era o caso, né, mas era só para criar mais desmoralização ali no caso. E obviamente o Howard iria falar alguma coisa depois de ver aquelas fotos, né? Então é um plano assim muito engenhoso, né? É assim, aquele meme O Mecanismo, acho que pode ser colocado aqui, porque tem eles passando aquela substância na foto e depois fazendo o Howard pegar ela, e depois ele fala, tô com calor, só depois a gente vê a pupila dele ali. É muito interessante como tudo isso vai rolando, né? O caso da Sandpiper teve seu fim, né? Que representou o início de Better Call Saul lá no começo. Vocês lembram do Jimmy ainda na época? Ele indo atrás do lixo da Sandpiper e juntando os pedaços, né? Porque tava ali tudo triturado, os papéis. E ele juntando cada uma das partes. Agora nós tivemos o fim disso, né? Então os próximos 6 episódios dessa temporada, será que teremos o início de Breaking Bad? Já que o início de Better Call Saul provavelmente acaba agora, né? Então, porque o caso da Sandpiper acabou, será que agora a questão é de advogados ou é sobre o cartel, né? Então, realmente, eu achei bem interessante, assim, esse fechamento desse caso, né? Coitado dos velhinhos, poderiam receber muito mais ali, né? Mas, pelo menos, receberam alguma coisa, né? Não foi o que mereciam, mas receberam alguma coisa pelo menos. Mas, agora vamos de Lalo e Bueiros, né? Eu peguei ali umas similaridades, né? O modus operandi do Lalo, que ele sempre tem uma questão, talvez, de se esconder por baixo, né? De ficar underground e subir quando ele quer se revelar, né? Porque lá, quando ele foi invadida pelos agentes do Gus, ele também fez uma coisa semelhante de ir por baixo e atacar depois em um ataque surpresa, né? Indo pra cima no nível onde os outros agentes estavam. E ele faz isso nesse episódio também, porque ele está ali no bueiro, vigiando a lavanderia, que a gente sabe que tem na lavanderia o laboratório, que ele foi lá na Alemanha para descobrir desse laboratório, voltou para Albuquerque e agora ele sabe da existência desse laboratório.
Mas eu quero teorizar bastante sobre isso, assim, o que ele tá fazendo. Porque depois ele grava um vídeo pro Dom Eladio pra expor aquilo e depois ele liga pro tio dele, né? E ele percebe ali alguma coisa estranha na ligação. Eu não sei se ele já percebeu que a ligação estava grampeada, né? E ele acabou se revelando ali, foi um erro mesmo dele ali naquele momento. Ou ele já contava com isso, assim, na segunda ligação. Na primeira ligação, acho que fica claro que ele não estava contando com isso, né? Ele fala, esse granjeiro é muito esperto, o granjeiro é o Gus, né? Então ele tá ali realmente muito esperto. E, na segunda vez, ele liga, fala pro Dom Eladio, etc., que ele vai mudar o plano. E aí, nisso, eu acho que já está um plano. Na primeira vez, eu acho que pode ter sido um erro. Eu acho que ainda a gente vai ver a explicação se é um erro ou se não é. Mas na segunda ligação, eu acho que já é planejado, porque ele fala isso, e já sabendo talvez que a ligação está grampeada pelos agentes do Mike. Então, tudo bem. Ele faz isso, ele causa um pânico ali na questão dos homens do Mike, porque o Mike vai querer proteger o Gus a todo custo. Então ele fala pro Gus continuar a vida dele normal, etc. Que vão estar colocando uma maior força ali, tática, em cima dele para evitar que ele seja atacado pelo Lalo, etc. Só que o plano do Lalo talvez não seja nem atacar o Gus, né? Então esse é o plano dele, é um pensamento muito reverso, né? Dele fazer o Gus achar que ele ia atacar ele na casa dele, mas na verdade o que ele tá fazendo é ir lá atacar a lavanderia. Claro, eles não vão deixar a lavanderia sem nada, né? Sem ninguém, porque seria um plano bem idiota no caso. Mas ele vai ali mover. E será que esse é um erro de planejamento do Mike, né? Mover pessoas da lavanderia, não deixando ela sozinha, mas deixando ela com menos para proteger o Gus, né? Mas também as informações que ele tem ali naquele momento, né? Não podemos julgá-lo. E vamos para a cena final do episódio, que é o que todo mundo quer saber. Então já se inscreve aqui no canal se você gosta de Better Call Saul. Eu também adoro falar sobre essa série. Então se inscreve aqui e manda para seus amigos que também gostam de Better Call Saul, que sabe tem uma comunidade muito engajada, né? Nos últimos vídeos vocês estão arrasando aqui nos comentários, então coloquem aqui o que vocês acham também, discordando ou não de mim, né? Claro, sempre com muito respeito. Howard chega ali na casa, né, para expor verdades na cara de Kim Sol. Ele está totalmente desprovido ali, talvez, de filtros sociais, que ele está ali desajeitado, etc. Inclusive o ator, que é o Patrick Fabian, ele foi muito bem nesse episódio. Ele entrega ali o seu monólogo final, né, muito bem, falando que eles são desalmados e que eles não fazem aquilo por dinheiro, né, eles estão fazendo por diversão. Inclusive, uma coisa que você pode perceber, no momento que tá todo o rebuliço ali, na reunião da Sandpiper, a Kim e o Sol estão fazendo sexo, o que não é nada comum nessa série. A única vez que nós vimos foi lá na sexta temporada, e uma coisa que nem aconteceu de verdade, foi meio que interrompida ali no meio. E dessa vez eles estão ali, etc. Então será que além de, tipo assim, dá tesão pra eles destruírem outras pessoas? Então você vê, realmente eles, né, o que o Howard falou ali é muito verdade em muitos aspectos, né? Mas, né, não esperávamos as consequências, né? Nem Kim e Sol sabiam das consequências que viriam, né, dessa destruição do Howard, daquele monólogo que estava acontecendo. Que Lalo chega e mata ele assim, e meu Deus do céu, né? Chocando todo mundo que estava assistindo, né? Porque ele chega ali, mata o Howard. Eu já imaginava quando ele entra ali que ele mataria o Howard, né? Para ser o gancho provavelmente para a próxima temporada. Mas, e assim, consequências das ações deles, da nossa dupla inseparável, etc. Inclusive, é muito interessante que eles estão assistindo um filme antes que fala sobre o ensaio do ser humano, o ensaio do homem. Então, eu acho que é tudo uma questão, né, sobre as ações, as consequências das ações da humanidade, etc. O que é a humanidade, né, que nem eu falei deles serem desalmados, etc., eles terem tesão naquilo, né, e o que é isso é ser humano, o que não é, né. Então é muito interessante como eles amarram tudo isso por referências ali do filme que eles estão assistindo, né? Mas então, vamos de teorias, né? O que vai acontecer depois dessa cena? Qual é o plano do Lalo agora, né? Ele matou o Howard, beleza, acho que ele não estava planejando nada daquilo. Mas o que ele quer com o Sol, né, principalmente? Será que ele quer descobrir mais sobre aquela viagem no deserto, etc., que envolveu o dinheiro na temporada passada? Ele já superou isso? Ou ele quer realmente que o Sol ajude ele na questão do laboratório, etc., ou ele quer fazer talvez um esquema, né, de assustar os homens do Mike, né? Então, nós sabemos que o Mike tem homens ali no apartamento da Kim. Eu não sei se ele saberia, se o Lalo teria esse nível de consciência, mas vamos falar que ele tem. E ele faria assim um processo de ir em cada ponto, etc, para fazer os homens do Mike se moverem atrás dele e o laboratório ficar talvez um pouco mais protegido para assim
ele ir lá e realmente causar, etc. E ele também fala que ele quer conversar. Quero saber sobre o que vai ser essa conversa, né? Se vai ser sobre o deserto, como eu falei, se vai ser sobre outra coisa, né? E a Kim ali realmente super assustada, né? Pagando o preço, né? Das suas ações e sofrendo as consequências, né? Porque ali realmente a casa dela tá tudo aberta e vai entrar quem for que tiver que entrar, né? Que episódio bom foi esse de Better Call Saul. Não se esquece de se inscrever, seguir a gente nas redes sociais, no Twitter e no nosso Instagram, @SérieStoker, que a gente fala sobre muito mais séries, né? Então vai ter um hiato aí de mais ou menos 1 mês e meio. Então precisamos de mais séries para nos suportar durante esse tempo, nessa espera, nesse gancho aí surreal que aconteceu. Então vai lá se inscrever e é isso. E você deveria estar maratonando. Tchau, tchau.